Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica Olitoc 2020 e também no Facebook com Olitoc 2020 e Pesquisa Olímpica, retornando para comentar a canoagem masculina, slalom, canoa individual. Vamos analisar o período do ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontar os atletas candidatos às medalhas para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio, no Japão. Em 2017, a grande competição, a competição mais importante foi o Campeonato Mundial. Eu sempre considero o Campeonato Mundial até mais importante do que o próprio circuito mundial de Copa do Mundo, porque dentro do Campeonato Mundial o atleta tem aquela única chance de conquistar seu resultado, ao contrário da Copa do Mundo, em que são várias etapas e o atleta pode ir mal numa, melhorar em outra e ainda assim garantir a vitória geral na Copa do Mundo. O Campeonato Mundial não. É um tiro só, uma bala só. 2017, o Campeonato Mundial foi vencido pelo esloveno Benjamin Sabicek, que derrotou os eslovacos, o Aleksander Slavkovski e o Michał Martican, o veteraníssimo Michał Martican, várias vezes medalhista olímpico, e colocando aí o domínio do leste europeu nesse campeonato mundial. A França ficou em quarto lugar com Ederne Leroux, a Itália em quinto com Roberto Colanguizari, a Alemanha em sexto com Sideri Stasiades e o Japão com Takuya Haneda, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016, ficou aí na sétima colocação. André Lozec, da Espanha, foi o oitavo colocado. Nessa configuração, nesses resultados do Mundial, a única surpresa, vamos dizer assim, de país que não é tradicional na canoagem de slalom, embora tenha já sua medalha olímpica, o único estranho no grupo foi o Japão, o único país não tradicional. Na Copa do Mundo, a vitória ficou com o alemão, o Sideri Stasiades, com 322 pontos, bem à frente do Benjamin Sabicek, da Eslovênia, e o Aleksander Slavkovski ficou em terceiro lugar com 249 pontos, apenas um à frente de outro eslovaco, Matej Benos. Eslovênia e Eslováquia alternando posições aí, dentro desse ranking da Copa do Mundo, do segundo colocado até o sétimo colocado foram só atletas de Eslovênia e Eslováquia. A República Tcheca com o oitavo e o décimo colocado, o Reino Unido apenas aí com o nono colocado. Eslovênia e Eslováquia e República Tcheca colocaram nada menos do que 8 dos 10 principais competidores do mundo entre os 10 primeiros na Copa do Mundo. A Alemanha ficou com a vitória com o Sideri Stasiades, mas em relação ao campeonato mundial, o Stasiades ficou apenas em sexto lugar e o campeão mundial, Sabicek, ficou em segundo lugar na Copa do Mundo e o medalhista de prata, Slavkovski, ficou na terceira colocação. Michał Martican, que foi medalhista de bronze, foi apenas o sexto colocado. Essa é a configuração das competições. O Matej Benos, é bom lembrar que ele foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Portanto, 2017 teve essa configuração, com Eslovênia, Eslováquia, Alemanha, entre os principais países da prova da canoa individual de slalom. De novo aqui a vitória da Alemanha a vitória agora da Alemanha no Campeonato Mundial. O Anton Frantz conquistou a medalha de ouro de forma assim acirrada, derrotando o britânico Ryan Wesley, que ficou com a medalha de prata, e o Sideri Stasiades da Alemanha, o campeão da Copa do Mundo em 2017, assegurou aí a medalha de bronze no Campeonato Mundial. 3 eslovacos, Benos, Slavkovski e Martican, ficaram respectivamente com quarto, quinto e sexto lugares. O Benjamin Sabicek, o campeão mundial de 2017, o Benjamin Sabicek, campeão mundial de 2017, foi apenas o sétimo colocado. Aqui, República Tcheca e Eslovênia, o Luka Božič em nono lugar. Novamente, tivemos aí os colocados um forte domínio de Eslováquia e Eslovênia nas demais posições. Entretanto, o pódio não teve nenhum deles. Em 2017, esses países estiveram no pódio, mas em 2018, no Campeonato Mundial, um forte domínio alemão. Então, já posicionando o Reino Unido, Alemanha, Eslováquia e Eslovênia como países mais fortes dessa prova dentro desse ciclo olímpico,
2017, 2018 e vamos caminhando para 2019. A Copa do Mundo, em 2018, é bom dar uma conferida. A Copa do Mundo teve a vitória do Alexander Slavkovski, o Luka Bosic, da Eslovênia, ficou com a segunda posição, e o Sider Stasiades, da Alemanha, foi o terceiro colocado no geral. O Stasiades foi o único que conquistou medalha no campeonato mundial. O Benjamin Sabchek ficou em quarto lugar, o Anton Frantz, da Alemanha, foi o quinto colocado. Frantz Anton ou Anton Frantz? Ai, meu Deus do céu, acho que é Anton Frantz. Eu vou pôr Anton Frantz. O Anton Frantz, quinto colocado. Ryan Wesley, prata no Mundial, ficou na sexta posição. O veterano Michal Martican, sétimo colocado. O campeão olímpico, Denis Gargochanu, campeão olímpico no Rio de Janeiro, ficou em oitavo lugar. Cedric Joly, nono. E o eslovaco Benos. Aqui a França começa a aparecer, né? Que não apareceu nos outros anos. Aqui 2017 teve o Ederne Lerouillet, foi quarto colocado no Mundial 2017, né? Não pode esquecer isso. A França, muito tradicional também na prova, e são os países ali daquele centro ali da Europa, né? França, Alemanha, Eslováquia, República Tcheca, Eslovênia, que dominam essa prova. 2019, Campeonato Mundial, vitória aí, a França mostrando sua força, né? O Cedric Joly conquistou o título mundial, deixou o Ander Elosegui da Espanha com a medalha de prata, uma competição muito apertada entre os competidores, e o esloveno Luka Bosic acabou com a medalha de bronze. O Alexander Slavkovski foi o quarto colocado, e aí o campeão olímpico Denis Gargochanu conquistando aí o quinto lugar. Vamos ver se Gargochanu conseguirá vaga na equipe francesa, lembrando que nesses Jogos Olímpicos será permitida apenas a participação de um atleta por país. Portanto, o campeão olímpico, o Denis Chanu, lutaria por uma vaga com Cedric Joly, que é simplesmente o campeão mundial, e daí surgia aí o representante da França para esses Jogos Olímpicos tentar manter a medalha de ouro conquistada em 2016 no Rio de Janeiro. O David Florence, do Reino Unido, sexto lugar. Koechlin, da Suíça. A Suíça não é tão forte em provas de slalom, aí na sétima colocação. Outro francês, o Thomas, e o canadense Smedley, entre os 9 primeiros colocados do campeonato mundial. Entretanto, na Copa do Mundo, o Matej Benos, que nem figurou entre os primeiros no campeonato mundial, foi o líder da Copa do Mundo, apenas 2 pontos à frente do Luka Bosic. O Luka Bosic ficou em segundo lugar na Copa do Mundo, e o Michal Martican, da Eslováquia, o veteraníssimo Martican, ficou na terceira colocação. Grande feito do eslovaco Michal Martican, aí tentando arrumar um espaço na equipe eslovaca, mas vai ser muito difícil a presença dele em Tóquio, porque ele concorre com 2 fortíssimos atletas, o Matej Benos e o Alexander Slavkovski. Será difícil vermos o Michal Martican aí de novo nos Jogos Olímpicos. O Benjamin Sabchek ficou em quarto lugar, né, nesse ranking da Copa do Mundo, e o Gregor Hedvig, e o quinto lugar o Slavkovski, da Eslováquia, né, que foi quarto no Mundial, e o polonês Gregor Hedvig na sexta colocação. Então, é uma classificação que mostra aí já o ingresso da Espanha entre os melhores, e a Europa ali se posicionando para dominar a prova. França, Espanha, Eslovênia, Eslováquia, Reino Unido e Alemanha, se colocando aí como as grandes forças dessa prova. Benos, campeão da Copa do Mundo, 2 pontos à frente do Bosic, da Eslovênia, e o Martican, da Eslováquia, na terceira posição. Os 5 primeiros colocados pertencentes à Eslovênia e Eslováquia. Desses 5, apenas 2 estarão presentes nos Jogos Olímpicos, né? A limitação de um atleta por vaga acaba trazendo essa complicação. Por isso que eu digo que muitas vezes o campeonato mundial é mais forte do que os Jogos Olímpicos. Dependendo do formato de competição, o mundial é mais forte. Essa configuração 2019, as etapas da Copa do Mundo de 2019 tiveram aí uma vitória de cada competidor, demonstrando grande equilíbrio, né? Na Inglaterra, o Sider Stasiades, da Alemanha, foi campeão. Na Eslováquia, o Frantz Anton, da Alemanha, ou Anton Frantz. Na Itália, o Roberto Colazzingari,
na Alemanha, o Alexander Zlatkovski, e a grande final na República Tcheca teve a vitória do Matej Benus, da Eslováquia, e o Luka Božič, da Eslovênia, ficou em terceiro lugar. E uma grande surpresa, o russo Kirill Setkin, com a medalha de prata. Isso acontece realmente nas grandes competições. Um atleta que não tem um desempenho bom nas etapas de Copa do Mundo chega num campeonato mundial ou numa edição olímpica e consegue ali o resultado da vida dele. O Reino Unido, Adam Burgess, Ryan Westley, também se posicionando entre os melhores do mundo, o Luka Božič. Então foi assim esse domínio aí, sempre da Europa, nessas competições de slalom. O resumo geral permite uma visão ampla, panorâmica, do domínio da prova durante as grandes competições dentro do ciclo olímpico. Os Jogos Olímpicos tiveram a vitória do Denis Chanu, da França, o Matej Benus, da Eslováquia, foi medalhista de prata, e o Takuya Haneda, do Japão, foi medalhista de bronze. Nos campeonatos mundiais, 3 campeões em 3 anos diferentes, da Eslovênia, o Benjamin Savicek, o Anton Franz, da Alemanha, e o Cédric Joly, da França. E curioso notar o Alexander Zlatkovski, Eslováquia, Michał Martican, também da Eslováquia, medalhistas em 2017, o Ryan Westley, do Reino Unido, prata no Mundial 2018, o alemão, o Sideris Stasiades, que conseguiu bons resultados na Copa do Mundo, ganhou apenas uma medalha de bronze nos campeonatos mundiais, é aquilo que eu digo. Ele foi campeão da Copa do Mundo em 2017, um grande desempenho, aquilo tudo. Só que em campeonatos mundiais, que tem um formato parecido com os Jogos Olímpicos, ficou apenas com uma medalha de bronze. E corre o risco de não conseguir vaga na equipe alemã, perder a vaga para o Anton Franz. E o Sideris Stasiades aqui com o bronze. A Espanha, Ander Eloseg, Luka Božič. Então, para se ter noção do quanto a prova é diversificada, o número de atletas que podem chegar ao pódio olímpico, né? Diríamos que é uma prova aberta, que tem várias opções de medalha, de conquista de medalha. Das 9 medalhas distribuídas nos mundiais de 2017 a 2019, 9 atletas diferentes chegaram ao pódio. Então isso é muito significativo para se determinar se há um grande favorito na prova ou não. Eu prefiro dizer que há países favoritos. Eslováquia, Eslovênia, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, são os países favoritos, são 6 países favoritos, vamos dizer assim. Agora, dependerá de quais representantes estarão presentes nos Jogos Olímpicos para se dizer para se determinar os respectivos atletas. A lista dos favoritos, aqui a divisão dos 3 níveis, né? Candidatos a medalha de ouro, candidatos a pódio. Aqui eu comentei faltou comentar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que é um torneio assim mais amplo, o atleta pode se recuperar, o atleta tem assim o atleta que for mais regular consegue se destacar. Já foi diferente. Enquanto no Mundial tivemos 9 atletas dividindo as 9 medalhas, na Copa do Mundo, que dá aquela pontuação durante o ano todo, tivemos o Luka Božič com 2 posições, o Alexander Zlatkovski com 2 posições e o Sideris Stasiades da Alemanha também com 2 posições. Então, são 3 atletas que ficaram com 6 posições. E ainda o Michał Martican, o Matej Benus e o Benjamin Savicek completaram essa lista. Então, enquanto nos campeonatos mundiais tivemos 9 medalhas para 9 atletas, na Copa do Mundo tivemos 9 posições de pódio para 6 atletas. Os favoritos, distribuídos por níveis, os candidatos à medalha de ouro, embora eu acredite que até esses candidatos ao pódio são candidatos à medalha de ouro, porque é realmente uma prova aberta, essa competição de canoa individual, as grandes forças são candidatas à medalha de ouro, inclusive, pelo retrospecto, pelo que produziram dentro do ciclo olímpico. Candidatos à medalha de ouro, Cédric Joly, da França, o espanhol Ander Eloseg, o esloveno Luka Božič, o eslovaco Alexander Zlatkovski e o alemão Anton Franz, são os grandes favoritos. Lutando por pódio, temos também o eslovaco Matej Benus,
Só que aí fica uma disputa entre o Slavkovski e o Benos para ver quem representará a Eslováquia. O italiano Roberto Colazzingari, que fica sempre assim, numa posição intermediária em relação aos principais atletas do mundo. O Benjamin Savicek, que lutará muito com o Luka Bosic para ver com quem que fica a vaga na Eslovênia. O alemão Sideris Stasiades também lutando com o Anton Frantz para determinar o representante da Alemanha. O Reino Unido com David Florence e Ryan Westley também brigando por vaga nos Jogos Olímpicos. E o campeão olímpico, Denis Gargot-Chanu, lutando com o campeão mundial de 2019, Cédric Joly, pela representação da França nesses Jogos Olímpicos. Agora, correndo por fora, na condição de zebra, aqui o Burgers do Reino Unido, o Kirill Sitkin da Rússia, o Koetkin da Suíça, o Thomas da França, Hack da República Tcheca, o Michal Martican da Eslováquia, que seria interessante vê-lo disputar mais uma Olimpíada, né, mais uma edição dos Jogos, mas a concorrência na Eslováquia é muito forte. O Westley do Reino Unido, o japonês Takuyo Haneda entrando como zebra, embora ele tenha uma medalha de bronze olímpica, talvez seria até o caso de colocá-lo como um candidato ao pódio. Os poloneses, Hedvig Stuba e o canadense Smedley, aí formando essa lista. No top 5, os 5 grandes do mundo, os que produziram mais, vamos dizer assim, dentro do ciclo olímpico, aqui o francês, o Cédric Joly, campeão mundial, o espanhol, o Ander Elosegui, 8º no Mundial 2017, prata no Mundial 2019, dá para se perceber a diferença, como varia o atleta de um resultado para o outro, já é uma característica da prova. O esloveno, o Luka Bosic, 9º no Mundial 2018, bronze em 2019, forte candidato ao pódio. O eslovaco, Alexander Slavkovski, que se apresenta em termos de resultado do campeonato mundial como o atleta mais estável, prata no Mundial 2017, 5º no Mundial 2018 e 4º no Mundial de 2019. E o alemão, Anton Frantz, que é simplesmente o campeão mundial de 2018. Esses, os 5 grandes, o Frantz vai brigar muito aí com o Tassiades, né, o Sideris da Alemanha. Então, esses são o top 5 dessa prova, né, o Sideris Tassiades. E vamos ver quais serão os representantes de cada país. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurso, os blogs Geografia Olímpica, Olitalk 2020 e no Facebook com Pesquisa Olímpica e Olitalk 2020. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.